Bem-vindo ao Ho'oponopono abençoado. Durante muito tempo, fomos ensinados que a realidade é algo fixo. Que o mundo funciona de uma única forma. Que as circunstâncias são imutáveis. Que a vida simplesmente acontece conosco. Mas hoje, algo profundo está mudando. A ciência começa a observar aquilo que a espiritualidade sempre soube. A realidade responde à consciência. Nada existe isolado da mente que observa. A fé verdadeira não é pedir. Não é implorar. Não é esperar. A fé é um estado interno de alinhamento com uma verdade maior. A Bíblia diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso não fala de futuro. Isso fala de presente. Quando existe fé, a consciência já aceita como real aquilo que ainda não se manifestou no mundo físico. E a ciência começa a perceber algo semelhante. Na física moderna, principalmente na física quântica, descobriu-se que a matéria não é sólida como parecia. No nível mais profundo, tudo é energia, vibração e informação. Um átomo não é uma coisa fixa. Ele reage à observação. Ele responde à interação. Isso significa que o universo não é passivo. Ele é responsivo. A realidade não é algo que apenas existe. Ela se ajusta. A mente não é apenas um produto do cérebro. Ela funciona como um campo. Pensamentos não ficam presos dentro da cabeça. Eles emitem sinais. Eles carregam frequência. Eles moldam percepção, comportamento e escolhas e, com o tempo, moldam experiências. Quando uma pessoa vive em medo constante, seu corpo se fecha. Sua atenção se estreita. Suas decisões ficam defensivas. Suas ações passam a evitar, não a criar. Quando alguém vive em fé real, acontece o oposto. Fé verdadeira não é negar dificuldades. É não permitir que elas definam a verdade final. Fé verdadeira é permanecer em paz mesmo quando ainda não há sinais externos. Tomar decisões coerentes com aquilo que se acredita, não com aquilo que se teme. Manter o coração estável enquanto o mundo externo oscila. Confiar que existe uma inteligência maior operando, mesmo quando não é visível. Isso não é ingenuidade. Isso é alinhamento interno. Quando a fé é real, ela muda a vibração interna. A respiração se torna mais profunda. O corpo entra em coerência. A mente deixa de lutar contra o momento presente. As emoções se organizam. Nesse estado, a pessoa não está forçando a realidade. Ela está permitindo. E permitir não é passividade. É confiança ativa. A ciência noética estuda exatamente isso. Como a consciência influencia sistemas físicos, biológicos e emocionais. Pesquisas mostram que intenção focada altera padrões cerebrais, estados emocionais e até respostas fisiológicas. O que se pensa com repetição se torna padrão. O que se sente com constância se torna identidade. E o que se acredita profundamente se torna base de ação. A fé verdadeira reorganiza tudo isso ao mesmo tempo. Deus não entregou ao ser humano o medo como guia. Entregou a consciência, a imaginação, a capacidade de escolher onde colocar a atenção. Quando alguém entende isso, para de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. A fé, nesse ponto, deixa de ser religiosa. Ela se torna existencial. Não é a realidade que primeiro muda. É o estado interno. Quando a consciência muda, as escolhas mudam. As reações mudam. As oportunidades começam a ser percebidas. As sincronicidades aparecem. Não porque o universo virou mágico, mas porque a percepção se expandiu. Agora repita comigo. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou.
Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou.
Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou.
Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Estou em sintonia com o fluxo da minha consciência. Há um canal aberto entre meu ser e minha consciência superior. Minha consciência não é algo que eu tenho, é algo que eu sou. Obrigada. Talvez o maior erro tenha sido pensar que fé é esperar que Deus faça algo. A fé verdadeira é reconhecer que Deus já fez, ao entregar a consciência como ponte entre o invisível e o visível. Quando física, noética e espiritualidade se encontram, uma verdade se revela. A realidade não é fixa. Ela responde. Ela escuta. Ela se ajusta à consciência que habita nela. E tudo começa dentro. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreva e clique para receber notificações. Aloha!